Olá, você que nos acompanha no YouTube do A Hora Esportes. Eu sou o Zick Knights, que estou na companhia de Henrique Pedersini e Joilson Pereira, e nós vamos trazer aqui uma avaliação do pouco futebol que a gente teve no fim de semana e projetar a nossa semana, projetar a rodada que vem do Regional de Vata, uma rodada importante que define os semifinalistas. Lembrando que esse programa vem com o patrocínio de Sicredi Integração RSMG, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Loja Sertel, mês inteiro com descontos incríveis para você economizar de verdade. Max Serviços, a base da sua obra. Betiolo Fiat, vem até a Betiolo fazer um test drive. Também Brasrede, Dr. Bruno Fir, Gerando Sol, Univale e Dirsman. Fim de semana, né, pessoal, que a chuva atrapalhou bastante a nossa rodada. Chuva e as festas previstas. Nós tivemos festa na comunidade Canudos do Vale, que fez com que o jogo entre Nova Berlim e Delfinense não ocorresse, e uma festa da comunidade católica de Jacarezinho Encantado, que fez que toda a rodada da Série A não tivesse jogos nesse fim de semana. O que aconteceu no fim de semana? A definição, primeiro jogo semifinal do Regional de Vata da categoria veterano e o primeiro da Série B entre 11 Amigos e CMD Mussum. A gente começa falando sobre a categoria veterano por conta de uma peculiaridade, de um destaque do veterano, que são os atletas profissionais. Nós conversamos ao longo do ano sobre a diferença que os atletas com passagem do futebol profissional estão fazendo na categoria titular. E não se olha muito para o veterano, mas no fim de semana quem decidiu o jogo em favor do Rudibar que venceu o atual bicampeão São Luís por 5-2, foram Diguinho, ele mesmo, jogador que passou pelo Fluminense, pelo Botafogo, teve uma vasta carreira aí no futebol profissional, e Davi de Jesus, ele que inicia a carreira como 10, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2011 com o Coritiba, perdeu aquela final para o Vasco da Gama, e depois girou aí pelo futebol chinês, ganhou dinheiro no futebol chinês, jogou no Guangzhou Evergrande, um dos principais clubes da China, e hoje está jogando no Rudibar Regional de Vata. Ele marcou 3 dos 5 gols na vitória. Então, são jogadores que engrandecem bastante esse nosso Regional de Vata, também na categoria veterano. É uma informação que ela evidencia por si só aquilo que a gente vem dizendo e o quanto que é... Talvez procurar um adjetivo melhor me falte agora, mas o quanto que é peculiar a gente poder observar que faz falta, ou pelo menos que faz diferença, talvez esse seja um termo melhor colocado, a questão de haver uma preparação, uma carreira, uma trajetória na formação do futebol. E quando a gente fala isso, é base. Base não é, ganhou o título da copinha, não sei do que, não é só isso. É aprender a fazer passe, aprender a fazer finalização, aprender como funciona cada setor do campo e como fazer transição. Falou aí começou como um 10, mas circulou em outras posições. Gente que agrega essa experiência e o nível de intensidade que o futebol profissional traz, quando transposto, mesmo que na categoria veterano para o amador, ele ainda está na régua muito acima. A gente viu isso nos titulares com o Dudu no Brasil, que é um jogador que voltou, tanto que agora está com oportunidade no Profissional. Vai para Minas Gerais. Minas Gerais, perfeito, obrigado. Eu ia dizer Mato Grosso, não é Minas Gerais, e vem numa crescente da carreira, e é um jogador que se diferencia dos demais. E olha que a nossa régua do regional, tanto pro titular, pro aspirante e pro veterano, é muito alta. A gente fez a final do veterano no ano passado, o jogo decai em relação aos titulares do amador, vamos dizer assim, em intensidade, pode-se dizer, mas tem jogadores ali que têm qualidade, e principalmente esses que têm a expertise do futebol profissional, que sabem fazer a bola correr. Então nem tudo é perna, às vezes é um pouco mais de cérebro do que perna. O Davi, inclusive, estava no São Luís ano passado, o time que foi campeão regional. Tudo bem, Zick? Uma boa tarde. E até o que acontece, né? Esses atletas, eles trazem público, eles motivam quem tá jogando junto, que ninguém quer fazer feio junto com esse profissional, né? Todo mundo quer pelo menos dar um passe de qualidade, correr um pouco melhor ou mais do que correria num jogo somente entre atletas da região. Sempre é uma atração. Eles decidiram o jogo do final de semana, né? Eu recebi várias imagens, inclusive, de amigos meus que foram pro campo do Rudibar para assistir o Diguinho, que queriam tirar uma foto com o Diguinho, queriam conversar. Ver se o Diguinho já uma confusão. Exatamente. O Diguinho fez ele teve no campeonato de futebol 7, agora, não sei se foi a Kings League ou qual foi, em que o pessoal provocava ele cai na graça. O cara experiente, passou por tudo que é canto aí, conhece a bola em todos os seus lados, vamos dizer assim, e vai na resenha também, um cara muito diferenciado no futebol. E um pessoal que se mantém em forma, né? O Diguinho tá com 42 anos de idade, então, claro, não mais para o profissional, mas para a realidade,
é legal. E foram jogos válidos pela semifinal da categoria veterano, jogo de ida. Jogo da volta, esse confronto ocorre dia 23 em Venâncio Aires. O atual bicampeão São Luís precisa vencer no tempo normal para levar a decisão aos pênaltis ao Rude Bar. Um empate basta para ele retornar à final do regional. A equipe ela jogou a final em 2022, quando perdeu para o Fluminense de Mato Leitão. Havia vencido o jogo de ida por 3-0, no jogo da volta perdeu nos pênaltis e ficou com o vice-campeonato. O outro jogo entre a equipe do Floriano e a equipe do Concorde Roca Salles ocorre neste domingo, se o tempo permitir, em Bom Retiro do Sul. É um jogo por domingo. Somente isso aqui por conta das festividades, programações, aí para não ter 2 jogos em Bom Retiro do Sul no mesmo domingo, então eles optaram por fazer essa divisão. Então, e daí depois o jogo da volta acontece no dia 23 em Roca Salles. Série B, tivemos 2 jogos, aspirante e titular. Em Mussum, a equipe do CMD venceu por 3-1 a categoria aspirante 11 Amigos de Poço das Antas, e no jogo principal, no jogo do titular, o 11 Amigos venceu por 3-0. O destaque para o Boia, que foi autor de 1 gol e deu 2 assistências. Boia, que é conterrâneo do Pedercini de Encantado. Josimar Togni, o Boia, atacante. E daí, com isso, o 11 Amigos joga pelo empate para chegar à decisão da categoria titular. No aspirante, quem joga pelo empate é o CMD Mussum. Jogo da volta, dia 23 de novembro. No próximo sábado, domingo, em Linha Delfina Estrela, o Delfinense joga contra a equipe do Nova Berlim de Canudos do Vale. Esse jogo, então, vai ser agora que primeiro jogo de ida, jogo da volta, dia 23. Mas o destaque mesmo dessa semana fica por conta da... A gente pode projetar já essas quartas de final do Regional Debate. Deixa eu só caguetar para a audiência, olha aqui, ó. Não corta essa aqui, ó. Tá desligado. Ele tirou toda a informação na cabeça. Eu fiquei olhando pro Zico aqui, não, ele vai errar um número, não pode. Ele trouxe todos os números certinho de cabeça. São poucos jogos, aí fica fácil de decorar. Eu já tinha me perdido no segundo. Mas o colega da tua pergunta que eu fui... Mas projetar as quartas, a semifinal do Regional Debate, porque tem um jogo de volta nas quartas de final. Das 4 partidas de ida, apenas uma terminou empatado. Os times, tecnicamente, melhor campanha, Taquariense, Canabarrense e Tiradentes, venceram seus confrontos e jogam pelo empate agora neste domingo. Vamos começar pelo jogo de empate, Brasil e Poço das Antas, em Marques de Souza. Há uma incógnita e informação de bastidores, inclusive estive lá nesse fim de semana na cidade, fala que o Dudu vai ser feita uma força-tarefa para o Dudu jogar essa partida de volta contra o Poço e depois para ele tentar ainda na noite, na madrugada, e no mais tardar na madrugada, chegar em Minas Gerais para a apresentação que ocorre na segunda-feira. Eu ia dizer segunda-feira é a apresentação dele, né? Vai demandar um esforço muito grande. E também é complicado porque, vamos lá, o Dudu é um ser humano. Todos os seres humanos que praticam qualquer atividade estão sujeitos suscetíveis a um dia não ir bem. E aí se faz toda uma projeção para ele ficar, para ele vir, para ele fazer o jogo, e daqui a pouco ele não consegue atuar na mesma régua dele, e aí fica aquela cobrança por cima dele. Por outro lado, se dá para esperar alguma coisa, espera-se dos diferentes. Tem o Dudu, tem o Bagé, tem o atacante, o Flávio Torres. Então assim, se espera alguma coisa destes que podem entregar algo mais. Mas também é sempre complicado de jogar toda essa carga em cima do atleta, e daqui a pouco ele não está no dia dele, não rende aquilo que se espera. Aí fica aquele estigma que não merece pela trajetória que construiu e pela oportunidade que tem de expandir a sua carreira no futebol. Outra situação é, poxa, o cara vai começar um ciclo profissional no dia seguinte e se chega machucado, pode acontecer, e não se incentiva a violência de forma nenhuma, mas... Eu se condeno, inclusive, jamais. O outro lado sabe, então tem todos esses riscos, né? A gente olha aqui pela nossa realidade do amador, mas o cara certamente tem uma outra missão, né? Assim, tu jogou na base, tu já teve decisões importantes como atleta. Tu pensa quando tu tá jogando uma brincadeira e tu não vai... Ou daqui a pouco uma escala de importância. O cara tá com a vislumbre da continuidade ou da expansão da carreira profissional. E não tô dizendo isso quanto ao caráter do Dudu, não é isso. Mas assim, uma autopreservação. O atleta não vai chegar dividindo com o risco de se machucar e interromper ou daqui a pouco atrapalhar uma carreira profissional. Nós temos 2 exemplos aqui na região, a gente não vai citar o nome das pessoas, mas um que estava com uma passagem que vai estar nos acompanhando e vai saber que é ele. Esteve com a passagem comprada para se apresentar na Espanha, ele apresentou num time da 3ª divisão do futebol espanhol, isso no começo agora do século. E esse atleta aí foi se despedir dos amigos no horário de futsal. Ele sofre uma entrada, ele quebra o tornozelo, nunca mais conseguiu caminhar igual e perdeu o sonho de ser jogador profissional. Outro de um atleta que estava com um contrato profissional, num torneio entre amigos, foi jogar um torneio de férias entre os amigos, machucou o tornozelo quando se apresentou, foi dispensado. Então, com toda essa situação, até que ponto vale, eu acho que essa é a pergunta, se o atleta tem esse sonho de ser jogador profissional,
Vale a pena arriscar e jogar no domingo? E tem outro fator a ser pesado junto nisso. Vai que ele venha, não se machuque, se vier, a gente deseja absolutamente que não se machuque, transcorra tudo normalmente, ele consiga daqui a pouco ser o herói de uma classificação. Ele não vai estar na próxima fase. Isso já é certo. Como tu bem trazes, é um esforço, uma força-tarefa para tentar contar com ele. E é um jogador que acho que vale o esforço, tem que se pesar essas questões da perspectiva dele, enquanto atleta agora profissional, que vai restartar a carreira em Minas Gerais, mas ele não está na próxima fase. E como é que isso impacta na moral do elenco? Tipo assim, a gente precisou dele para passar para a semifinal, e agora não tem ele. Como vai gerenciar essa questão? Obviamente, o Cílio sabe muito melhor que a gente fazer isso, é multicampeão, já enfrentou diversas situações no vestiário, sabe fazer a gestão do grupo, mas é um fator que também impacta. Porque, obviamente, o jogador é diferenciado, todo mundo quer contar com ele, os próprios atletas e o boleiro sabe bem disso. Se o cara joga bem, eu quero ele no meu time, esse é o pensamento natural. Ninguém quer ficar banco para ele, mas assim, todo mundo quer os bons no seu time. Agora tem que se pesar também, porque o Brasil, por mais que o Dudu tenha sido importante, ele não depende exclusivamente do Dudu, é importante frisar, a gente citou alguns nomes aqui, o próprio Bagé, tem um outro rapaz no meio campo que a gente destacou, o Matias, mas tem o que nós não conhecemos, o lateral direita. O William Bones e o Padel. O Padel, o William Bones, o Matias, o Bagé, o próprio Flávio Torres. É um elenco muito bom, muito qualificado. Uhum. E vai para uma partida onde ele precisa ganhar, né? Precisa ganhar, o empate não serve. Enfim, vamos aguardar. O certo é que o Brasil, se puder contar com essa peça, vai ser extraordinário, porque é um jogador que muda o patamar da equipe. E do outro lado, o Poço das Antas aposta muito na dupla Ian Lima e também o Maicon Benini, o Pedra, que o Pedra fez o gol. O Pedra tá fedendo pouco a gol esse ano também, né? É o artilheiro regional, o Ian Lima é 11 gols ele tem? O Pedra tem 9 gols. 9 gols. E o Ian Lima tem 4 gols, então os dois, mais o zagueiro João Neto fez 3, então são os 3 que mais marcaram gols para a equipe do Poço das Antas na competição. E, cara, um empate leva a decisão para os pênaltis. Aí nós temos Bruno Grassi de um lado, Matheus Farezinho do outro. São jogadores que tiveram passagem pelo futebol profissional. O Matheus não teve uma passagem tão grande, com tanto sucesso quanto o Grassi, mas são 2 goleiros que conhecem o futebol. Então, essa é a situação. Quem vencer passa, empate leva a decisão para os pênaltis. Vamos para a melhor campanha. Tiradentes venceu o jogo de ida em Teutônia, o tricampeão gaúcho Teutônia, 1-0, gol do Gão no último lance da partida, para se dizer assim, e decide agora em casa. O Tiradentes ali, que não tem o Marquinhos Guevede ainda, né, que está se recuperando com problema de saúde. O Dimitri é uma dúvida, por conta também de problemas físicos. Aí perde-se os 2 articuladores, tem que jogar o Biteco ou um dos guris, o Gão, esses guris mais centralizados aí no meio. O que dá para destacar desse jogo? A covardia de dizer isso para um elenco, né? Não pode jogar o Marquinhos e o Dimitri, mas tem o Gão, tem o Biteco. Puxa vida. É bom o elenco também do Tiradentes, né? E às vezes, nessas adversidades, assim, de adversidades que eu digo de não poder contar com quem seria titular absoluto, outros jogadores aparecem, e no amador tem isso, né? Não tem aquela preferência ou aquela única posição a se jogar. Às vezes adapta um pouco cá, um pouco lá e consegue. É um bom elenco também. Se não puder contar com todas essas peças, certamente quem mandar a campo e com a vantagem, né? Eu sempre digo, vale pro futebol profissional, vale pro amador. Tu começar com a vantagem, e no amador é mais ainda, porque tu sabe que no pior dos mundos, tu vai para os pênaltis. Esse é o pior cenário que pode acontecer para quem ganhou o primeiro jogo. É uma grande vantagem que tem o Tiradentes. E é um contra-ataque que tu precisa para encaminhar a situação, né? E o Gaúcho tem um elenco recheado de atletas, às vezes, somente tem um jogador que não teve passagem pelo futebol profissional, que é o terceiro goleiro, que é o Moisés Kish. O restante, todos eles tiveram passagem pelo futebol profissional, os outros 24. O Bardales, inclusive, foi o centroavante do Avenida, na disputa do Gaúchão esse ano, é o centroavante do Gaúcho. Só para falar, me falava, o único jogador que não tem passagem pelo futebol profissional é um dos jogadores mais tarimbados do nosso futebol amador, dos clubes aí, que é o Kish. Kish é conhecidíssimo no meio do futebol amador, então assim, peças não faltam também ao Gaúcho, que é outro elenco que ao longo de toda a fase classificatória cambaleou, teve dificuldades de encaixar, mas ao passo que em uníssono todos os adversários diziam, a hora que esse time do Gaúcho encaixar, vai trazer problemas para os adversários, porque é um time muito bom, é indiscutível isso. Ele tem que vencer o jogo, né, para levar a decisão para os pênaltis, mas tem bola para isso, tem elenco, jogadores experientes aí.
e que podem decidir uma partida. É uma promessa de um baita jogo lá em Nova Bressa. Lá em Nova Bressa. Pegando aí o segunda melhor campanha, que é o Canabarrense, mais uma equipe de Teutônia. O Canabarrense que a gente não trabalhou nenhum jogo neste ano, mas é uma equipe que mantém uma base de jogadores dos últimos 3 anos do Regional de Vata. É o Poio no gol. Tu tem ali, por exemplo, tu tem os jogadores como o Mateusão, que veio do Brasil. O Brasil não jogou regional no passado. Foi lá o Canabarrense, o Peixe, pega o Mateusão Peixe, que esse ano está na Casa Mata, é o treinador da equipe, sai da presidência para assumir como treinador, foi campeão regional, tem esse currículo como jogador, foi campeão veterano, titular e também tem pouca coisa no currículo Peixe também, né? Tá mal de história o Peixe para montar no regional. E tem uma base já, Fogaça, tem também eles pegam algumas peças pontuais, e esse ano o Beppe, atacante, está fazendo uma boa dupla de ataque com o Fogaça, e é uma equipe que venceu o Minuano em Canudos do Vale por 2-0. Só que essas duas equipes já se enfrentaram na fase classificatória em Canabarro Teutônia, e o Minuano venceu o Canabarrense lá por 2-0 na fase classificatória. Então o time do Minuano também, ele é um time que oscila muito nesse regional. É um time que, por exemplo, ganhou do Canabarrense fora de casa, mas que jogando em casa perdeu para o Navegantes, que só ganhou uma partida no campeonato. É um time que foi até progresso, teve dificuldades, mas venceu do Gaúcho, mas venceu outro jogo com uma enorme tranquilidade. Então o time do Minuano, ele oscila, treinado pelo Neuroledur, o Neguinho. Tem alguns nomes ali, principalmente o Alan, atacante, bom atacante, o zagueiro Manu também. O zagueiro Manu é perigo nas duas áreas. Ele tá aquele zagueiro perigo nas duas áreas, tá sempre fazendo a gracinha dele, mas é um jogo que eu digo que está em aberto. O Canabarrense tem uma vantagem boa, mas o time do Minuano é um time que tem jogadores que sabem jogar, que já foram campeões regionais, que já chegaram em decisões, então é um jogo interessante. Bom jogo, né? Que nós temos nessa disputa também. Aqui um cenário parecido. De fato, a gente não conseguiu ainda transmitir jogos do Canabarrense, mas fez uma primeira fase muito boa. Isso dá confiança agora, além da vantagem de fazer a partida da volta em Canabarro Teutônia. Em Canabarro, né? Então, tudo isso pesa. O time que vem também, que desponta, só me refresca a memória do placar do primeiro jogo. 2-0 para o Canabarrense. Joga também pelo empate. E joga em casa. Se eu tivesse que apostar, apostaria no Minuano. Pode usar no Canabarrense. No Canabarrense, perdão. O pessoal do Minuano pode usar no vestiário, não tem problema nenhum. Tá? Aposta, a gente tem que projetar aqui, mas do outro lado também um time que é forte, tem a sua tradição. Depois da nossa análise, eu quero fazer um trabalho com vocês que vai chamar atenção. Vai. A gente vai pro vestiário. Vai acontecer os cortes aí. Eu concordo com o Pedro, acho que a vantagem aliada à campanha, a coesão do elenco, que é outro fator que tu trouxe, dá amplo favoritismo ao Canabarrense. No entanto, eu já destaquei no programa passado aqui que para mim Poço das Antas e Minuano são as duas revelações do campeonato, são dois times aí. E talvez aqui eu faço a meia-culpa, talvez por uma ignorância, eu não projetava os dois times nessa fase, eu não achei que chegariam tão longe, e o campo foi absoluto em provar diferente e trouxe eles com méritos até aqui. Nem Poço das Antas, nem o Minuano caíram de paraquedas nessa fase. Vieram aqui por mérito, por uma campanha exitosa, que obviamente, como todos, teve altos e baixos, mas trouxe até aqui. Então são 90 minutos para definir. Como o Pedersini ressaltou antes, tem uma coisa que alguns não gostam, e eu confesso que eu não tenho questão fechada em torno, mas me agrada, por alguns aspectos, o fato de o regulamento não prever saldo de gols. Porque deixa o jogo mais aberto. Então, perder de 1, perder de 10, o resultado é o mesmo. Importa a derrota ou vitória, não o saldo. Por outro lado, tem aquela coisa, daqui a pouco faz um caminhão de gol no primeiro jogo e tem que remar a montanha igual, se empatar, fica aquela situação. Mas eu acho que tem grande chance, sim, de ser um ótimo jogo, mas o favoritismo está todo pesado para a balança do Canabarrense. Até porque, por esses fatores que a gente trouxe, a coesão do elenco, o trabalho que vem sendo desenvolvido há mais anos, a campanha que fez e o que o campo mostrou, dão bases de dados para a gente afirmar isso. E para fechar o jogo que a gente vai transmitir, a gente transmitiu e vamos manter esse jogo, Taquariense e Serrano e Encantado na casa do Serrano. É o tirateima das duas equipes. Na abertura do regional, em Encantado, o Serrano venceu por 1-0, gol do Diego Costa. Na abertura das quartas de final, em Taquari, o Taquariense venceu por 2-0 o Serrano. E agora tem esse jogo da volta, o tirateima. O Serrano precisa vencer para levar a decisão aos pênaltis. O Taquariense, um empate basta. O que dá para prever desse jogo? É um jogo disputado. A gente está vendo aqui as imagens da segunda partida, então, né? A primeira da fase de quartas de final. E o Taquariense mereceu a vantagem, né? Jogou melhor.
por ser uma equipe que na nossa geografia está numa ponta do vale, a gente acompanha, até pela proximidade que tem lá com o Chico, com o pessoal lá também, mas consegue ter atletas que não são daqueles mais badalados do regional, mas, olha, estão lá não pela primeira vez e fazem de novo uma grande competição. Acho que o Guina é um grande exemplo disso, né? Eu acompanhei. Ele é de Itabaí. De Itabaí, De Itabaí, do lado ali. Tem outros jogadores, eu não sei. O Taylor, o Bruninho, o André Macedo, são os quartetos que foi ano passado responsável por levar o clube até a final. E esse ano estão jogando de novo o fim da bola. As únicas trocas no Taquarense foram na linha de defesa. Que foram os dois jogadores, os dois zagueiros, saiu em lateral, né? Isso, entrou o Zoreia, que foi destaque no último jogo. Saiu o Wagner, que foi pro Boavistense, e o Fernando, que foi pro Rudibar. Vieram o Yuri e mais um outro o jogador que estava, o Heitor, que estava no grupo. Que só deu o titular. Isso aí. Foi pro titular. É o que mudou do time vice-campeão. É bom o time do Taquariense. Do outro lado, o Serrano aposta, claro, no fator local, mas já sabe que vai precisar ganhar 2 vezes, no tempo normal e nos pênaltis. Vi que já estava convocando a torcida, tem a banda lá do clube, para tentar motivar e tentar fazer o dever de casa e levar para os pênaltis. Eu acho que vai ter que se expor, né? Em algum momento, se não desde o começo, em algum momento vai ter que dizer, bom, perdido de 2, claro, o placar do primeiro jogo, perdido de 10, né? Vai ter que em algum momento também abrir um pouco mais a equipe. Sei que está na expectativa de poder contar com o Rondinelli, que é quem muda o patamar do Serrano também, mas se não puder, vai ter que usar outras peças, atacar mais. O que chamou atenção, tanto nas entrevistas pelo lado do Taquariense e do Serrano no jogo, foi que o primeiro tempo foi muito balão. As 2 equipes, a gente tem que botar a bola no chão. Quando a bola foi pro chão, o jogo mudou totalmente de patamar. É a principal característica dos 2 elencos, né? São times que jogam com a bola no pé e constroem jogadas, o que é raro da gente ver às vezes no amador, é muito balão mesmo, porque os times não se conhecem. Nesse caso, são 2 equipes que sabem jogar. E por que do chutão? Porque ninguém quer perder o primeiro jogo. Essa é uma característica, vale muito mais a pena tu arriscar menos ofensivamente, mas tu não te comprometer atrás. Então o que tu faz? Tu aposta na bola longa, se der, se não der, tu não te abriu muito, né? Faz parte. E aí, eu prevejo um jogo muito mais jogado, porque ou o Serrano bota a bola no chão e joga, porque não é um time que tem jogadores de estatura do meio para frente. Se tu olhar agora um lance que o Serrano tá atacando, o Diego Costa é um cara mais posicionado, o Peleguinho, o nome já diz, é mais de mobilidade, o Rondinelli nem se fala, o Didi também é de velocidade. Não adianta dar chutão lá no ataque e tu vai matar os teus atacantes, né? Vai ter que jogar também. E eu lembro de uma frase do Flávio Torres no jogo que a gente fez em Marques de Souza, acho que foi até pro Pedersini que ele falava isso. Durante um jogo inteiro, 90 minutos de futebol, um atacante tem 3, 4 oportunidades de finalização num jogo bom, num jogo em que a bola chegou. E aí é do atacante ter uma taxa de aproveitamento melhor. Nesse jogo aqui que tá passando na nossa tela, foram poucas essas oportunidades, porque num chutão é rifa, tu tá sorteando a bola pro ataque. E pro zagueiro é bem mais fácil. Pro zagueiro sempre vai ter a vantagem nesse tipo de jogada do que ele não quer pegar, por exemplo, o Didi, que é um cara de porte físico avantajado, um cara forte que vai pra trombada, que é um jogador que, apesar da velocidade, faz muito esse trabalho de escorar no adversário pra tirar o zagueiro da jogada. Então, tu perde essa característica. Agora é fato, o Remor tava insatisfeito, para tentar usar um adjetivo mais brando aqui, com o desempenho do seu elenco, e ele dizia, no final do jogo, conversando conosco, ele dizia, olha, tem como produzir mais, eu não gostei do desempenho, quando eu jogava bola, né, a gente sabia como fazer, não tem como eles não saberem, justamente elevando o nível do elenco, dizendo, olha, esse elenco é bom, ele pode produzir mais do que produziu nesse jogo em questão. Agora vamos pro trabalhinho para a semifinal. Vamos dizer que se mantém esses mesmos resultados. Se classificam, então, o Tiradentes, o Canabarrense, o Taquariense, que se classifica também com vitória, e o Brasil vence o Poço das Antas. Como é que serão as semifinais? Nós teremos Tiradentes e Brasil, Canabarrense e Taquariense. Essa é a projeção, porque os pontos eles seguem sendo somados a partir de agora. Nós temos a diferença do Tiradentes e do Canabarrense é de apenas 1 ponto. O Tiradentes está com 20, só me corrija aí, o Canabarrense, se não me engano, está com 20. Então, o Tiradentes está com 23, o Canabarrense está com 22, o Taquariense tem 20, o Brasil tem 20 e o Serrano tem 17. Poço das Antas tem 17, Minuano tem 15 e a equipe do Gaúcho Teutônia tem 12. Então, essa é a situação. De olho na tabela, porque nós poderemos novamente ter esses cruzamentos da categoria titular, mas é claro que se terminar assim do jeito que está, nós teremos, e é o que se fala nos bastidores, uma final antecipada. Tiradentes e Brasil de Marques de Souza se enfrentando. Pode ser na semi. Pode ser na semifinal. Essa era uma das apostas que eu tinha para ser a final do campeonato, né?
Claro que agora todo mundo que chegar tem mérito, Tem mérito. porque só tem time bom, né? Nessa fase decisiva da competição. Tem alguns poréns, por exemplo, se o Serrano passar pelo Taquariense, vai ser nos pênaltis, então ele vai ter que vencer o jogo. Vai a 20 pontos, tecnicamente deve passar com uma quarta campanha, dependendo dos resultados. Aí é uma possibilidade. O Minuano, na disputa com o Canabarrense, é uma situação semelhante, né? Teria que vencer no tempo normal, então soma esses pontos. Os únicos que jogam em casa que necessitam vencer são Serrano e Brasil. Porque o Brasil, a gente fala, o Brasil empatou. O Brasil, para passar de fase, tem que vencer. O Serrano de Encantado tem que vencer 2 vezes. Tem que vencer no tempo normal e tem que vencer nos pênaltis. Então, eu acredito, Pedersini, aquilo que a gente conversou na semana passada. No aspirante, nós teremos 2 confrontos de pênaltis. Eu acredito que a gente vai ter, inclusive no jogo do Serrano. Serrano, em 7 de setembro, de Arroio do Meio, o jogo de ida foi uma vitória do 7 por 1-0. Acredito que o Serrano reverte. E pênalti é loteria. E pênalti é bom quando é para os outros, não para o nosso. E no primeiro quadro dos 4 jogos, eu acredito que um vai ser decidido nos pênaltis. Pois é, porque o não ter saldo diz que com uma bola que você chega lá, faça um gol, depois se fecha ali, você pode conseguir essa vantagem, né? Vamos ver como é que vai ser essas 4 partidas, né? O bom é que só tem jogo de qualidade, né? Só tem gente boa jogando, então. Para fechar, uma curiosidade, tá, gente? Nesse fim de semana, a gente transitando o esporte amador, eu fiz essa brincadeira durante a hora Grenal. Qual é que é o teu peso, Joilson? Desculpa. O meu 127. Tu tá com que idade? 37. Tu tá... Eu tô com 8,3. 8,3. Tá 32. Tá baixo, tá baixo. Maior, tu tá fininho, tá fininho. Por que eu faço essa pergunta? Em Marques de Souza... Qual é que é o teu? Eu tô com 67 quilos e 34 anos. Não, tá pesando molhado. Mas é o seguinte, essa é a pergunta. Quem em Marques de Souza tá rolando no Campeonato Municipal de Futsal? E lá tem a categoria veterano. Veterano somente pessoas que estão com 40 anos ou completam 40 anos esse ano. Só que eles mudaram um pouco a regra para tentar dar oportunidade para aqueles atletas que não conseguem pegar furo na categoria principal ou jogar no municipal na categoria Força Livre, que é o Joilson, que está com 37 anos e mais 100 quilos, ele pode jogar na categoria veterana. Aí me bota justamente na hora que tá aquela imagem da tartaruga ninja lá Pois na tela, aí me quebra. Vai ter uma balança lá e o pessoal vai... Tem que, no momento da inscrição, vai lá, tem que comprovar que tem os 100 quilos antes do jogo. Então, para tentar... Jogar depois da janta, será? Depende, pra reforçar de última hora ali, alguém... Daí essa é a situação do Campeonato Municipal de Marques de Souza, na categoria veterano, para tentar dar uma equilibrada, tentar fazer com que... incentivar que mais pessoas participem, só que daí tem uma diferença, né? Tu pega uma pessoa de 1,90m, 1,95m, 100 quilos é a forma física dela. É o peso normal, ideal da pessoa. Pelo cálculo do INC, né? Eu, se botar 100 quilos em mim, eu não caminho, então, né? Então tem essa... Sabe que eu fiz esse cálculo uma vez, eu tenho 1,75m, para estar dentro do meu peso, eu tinha que ter uns 2,70m. Para poder bater. Mas essa é uma curiosidade que acontece lá em Marques no futsal. No futsal, categoria veterano. Olha então, só. com essa curiosidade, galera, eu despeço de vocês e abraço. Obrigado pela parceria. Semana que vem estamos de novo. Estamos juntos. Um abraço e até a próxima. Acompanhe, claro, as transmissões, se o tempo permitir, do final de semana. Se inscreve no canal, deixa o like, aquele abraço, até a próxima. Lembrando que o A Hora Esportes, ele sempre vai ao ar nas segundas-feiras das 8 horas da noite. Ele vem com patrocínio Sicredi Integração RSMG, Loja Sertel, Max Serviços, Betiolo, Fiat, Brasrede, Doutor Bruno Fir, Girando Sol, Univale e Dirsman. Até semana que vem.